Olá, bem-vindo à terceira aula do curso totalmente gratuito de SketchUp. Nessa aula tem um conteúdo muito especial. Aqui a gente vai desvendar o grande mistério que nos aguarda para a modelagem no SketchUp. Cada programa tem a sua metodologia de criação. E entender essa metodologia é crucial para que tenha uma modelagem limpa e de qualidade e para que seus modelos não tenham problemas no futuro. Se estivéssemos falando, por exemplo, do 3D Max, seria uma regra. O Blender é outra regra. O Revit, temos as famílias. E no SketchUp é primordial que a gente aprenda sobre os grupos. Então fica nessa aula até o final. Garanto que vocês não vão se arrepender. O conteúdo está bem bacana e vamos para a aula. Muito bem, vamos lá. Na última aula a gente viu sobre essas ferramentas. Eu deixei essas últimas para estarmos treinando depois, ok? E vamos agora às ferramentas de movimentação e algumas aqui especiais. Essas são as ferramentas que nós mais vamos usar em todo o processo do SketchUp. Vou deletar aqui o nosso Aloysio. Que tal? Gostaram desse nome? Já deixei dois retângulos feitos em nossa tela e vou explicar a diferença para vocês do grande segredo. Mas não agora. Vamos segurar vocês até o final do vídeo. Não vale pular, hein? Próxima ferramenta é a ferramenta movimentar. Essa daqui. O atalho é o M, tá? E se quisermos voltar para a setinha, espaço, M, espaço, M. Podemos selecionar o nosso objeto e movimentar. A ferramenta movimentar ela funciona com ponto de referência. Por exemplo, se eu clicar na quina, ele vai levar até a próxima quina, certo? E quando eu encontro um vértice, um ponto onde ela pode estar se alinhando, ele automaticamente já faz um auto-grid, que na verdade ele cola, né? Simplificando seria isso. Se arrastarmos e apertarmos a tecla Ctrl, fazemos uma cópia do nosso objeto, seja ele qual for, tá bom? E a gente leva até o próximo ponto. Imagina que tem um gramadinho e várias pedrinhas nesse gramado. A gente clica de um ponto até o outro, aperta o Ctrl, criei minha cópia até aqui. Só que são 10 pedras, então x10. Consegue ver aqui embaixo, na minha tela? Deixa eu ver se eu não vou perder, viu? x10. E agora eu vou apertar Enter. Perfeito, viu? Ctrl Z. E se fosse, por exemplo, x10 e na verdade eram 9. Antes de fazer qualquer movimento, eu posso estar retornando x9, x8, x7, a quantidade que for, ou x15. O importante é que eu não posso clicar em outra ferramenta antes disso. Gostou desse pulo do gato? Ajuda muito. Imagina fazer uma escada, como seria rápido. Perfeito? A outra ferramenta que vamos usar bastante é a Push and Pull. É a tecla atalho P. Essa daqui. Tá? Do lado da Move. Quando clicamos no nosso objeto e arrastamos, ela cria um volume para a nossa face. Aqui com esse volume a gente pode arrastar livremente ou podemos indicar uma medida. Tá? Por exemplo, uma parede de 3 metros de altura, 300 centímetros. Note que aqui aparece tá? A medida, vou repetir, 300 centímetros e Enter. Perfeito, ele já adequou a medida que selecionamos. Digamos que temos várias paredes numa casa e todas as paredes da casa geralmente têm a mesma medida. Imagina ter que ficar 300, Enter, 300, Enter. Viu? Já até agarrou aqui meu mouse. 300, Enter. Tem um outro atalho, vou dar uma dica para vocês. Coloquei a medida na primeira forma, 300. E a segunda também é 300, eu posso dar um duplo clique, que ele vai respeitar a medida anterior. Se fosse, por exemplo, 100, se eu clicar 2 vezes, 100. Por exemplo, mudou, não é mais 300, preciso reduzir 50. 50, clico aqui, 50. E não necessariamente tem que ser na mesma medida. Se eu clicar aqui 2 vezes, vai reduzir 50 desta medida aqui. E dessa daqui, e dessa daqui. Até que eu mude novamente. Perfeito? Maravilha. Vamos falar sobre os grupos antes de usarmos as próximas ferramentas, tá bom? Se vocês repararem, eu tinha deixado 2 retângulos aqui. Quando clicamos, fica totalmente azulzinho. E o outro fica pontilhado. O que tem diferente entre os dois? O da direita está desagrupado e o da esquerda está agrupado. Tudo no SketchUp precisamos de criar grupos. Por quê? A partir do momento que fazemos um grupo, todas aquelas faces, ao movimentarmos, ao fazer qualquer alteração, elas vão se mover simultaneamente. A partir do momento que está tudo desagrupado, uma face puxa para a outra e assim distorce completamente o nosso modelo. Vou mostrar para vocês na prática. Vamos aqui, por exemplo. Este que está todo azulzinho e este que está desagrupado, vamos usar nossa ferramenta Push and Pull, que já aprendemos. E aqui, para podermos fazer no grupo, temos que clicar 2 vezes
Como que eu sei que eu estou no grupo? Tudo fica opaco em volta, certo? Push and pull, mesma medida, tá? Aqui. Podemos fazer isso também, tá? Para pegar a referência da outra medida. Eu não sei quanto que tem aqui, eu fiz de olho, então, ó, viu? Tá na mesma altura. Pra sair eu apertei ESC. Vamos movimentar. Cliquei aqui. Viu que ficou tudo azulzinho? Move, arrastei, perfeito. Agora aqui, cliquei, arrastei e... esse é o pulo do gato. Imagina agora uma casa com 200 paredes, você for arrastar uma parede só e destruir toda a sua casa. Pode parecer bobagem, mas isso acontece com muita frequência, até mesmo por profissionais que já estão na área há muito tempo. Vou dar um Ctrl C. E se clicarmos completamente, ficou tudo azulzinho, cliquei várias vezes até selecionar todo o meu cubo e criarmos um grupo, criar grupo. E agora? Tá resolvido? Muitas vezes sim, tá? Muitas vezes está resolvido, mas às vezes, como se eu tiver uma outra parede colada, vamos fazer um exemplo aqui. Uma outra parede colada, deixa eu criar esse grupo aqui, e tentar selecionar. Eu vou acabar selecionando a outra parede também. Então o ideal grande segredo é, antes de criarmos cada parede, já realizarmos o grupo antes do pull, antes da volumetria. Então aqui temos uma parede para cá, uma parede para cá e uma parede para cá, certo? Clica aqui, cria um grupo. Clica aqui, cria um grupo. Clica aqui, cria um grupo. Entra, volume, entra, volume, entra, volume, tá? Esse processo pode te parecer chato no início, mas ele é primordial no SketchUp. Cada programa tem o seu segredinho e no início pode parecer complexo e chato. Mas já vamos se habituar. Se repararem, eu já tenho alguns atalhos aqui já configurados em criar grupo, por exemplo, e criar componente, tá? Isso agiliza muito o nosso processo. Como eu já disse desde a primeira aula, os atalhos fazem total diferença no nosso processo criativo, tá bom? Vou aproveitar que estamos falando de grupos e vou falar a diferença entre um grupo e um componente. Aqui, no lugar de criarmos um grupo, vamos criar um componente e ele vai aparecer essa janela aqui de detalhes. Não vamos aprofundar no momento, vamos só deixar como está e criar. E vamos criar uma cópia deste componente e uma cópia deste grupo. Vou deletar os demais para não confundir. Ao entrarmos no componente, qualquer alteração que fizermos em um será realizada em todas. E ao entrarmos no grupo, eles são individuais, certo? Isso daqui, por exemplo, para pilares, para degraus de escada, seria perfeito, não é mesmo? Eu posso multiplicar, conforme já ensinamos, por 10. E percebi que a escada não está na medida adequada e alterar todos de uma vez. Legal, não é? Já o grupo, nesse mesmo processo, eu teria de estar realizando um por um. Muito mais trabalhoso, não é? Perfeito. E aí, conseguiram entender esse conceito? Acho que ficou bem bacana, né? Se por acaso esse degrau apenas que está em componente for diferente dos outros, e por exemplo eu peguei um modelo, como eu vou saber que ele é um componente? Simples, na hora que eu clicar no grupo, se ele é um componente, automaticamente quando eu selecionar uma face, todas as outras serão selecionadas. Tá vendo que está tudo piscando? E aqui não, ele fica sozinho, tá? Outra coisa também, se usarmos o botão direito, tem aqui editar componente e aqui o botão direito, editar grupo. Então essa é uma diferença. Voltando, quero alterar apenas esse, botão direito, tornar único. A partir deste momento, este componente ele resetou. Então, se eu alterar ele, nenhum outro vai ser alterado, enquanto estes continuam sendo componentes. Só que se eu criar uma cópia deste daqui, que eu já o tornei único, ele fica familiarizado com a sua nova cópia. Se eu, por exemplo, tornar este único e multiplicar novamente, esses dois estão juntos, esses dois estão juntos e todos os outros estão juntos. Vamos testar? Aqui, aqui e aqui. Show de bola? Entenderam? Perfeito. Bom, para finalizarmos essa aula, deixa eu passar a última ferramenta para vocês dessa aula, para na próxima a gente poder finalizar. A ferramenta de rotacionar. A tecla dela de atalho é o Q. Se não me engano é Quill, uma coisa assim, tá?
Ao apertarmos o Q, ela vai aparecer um transferidor para que a gente possa rotacionar. E ela pede um ponto de referência. Exemplo, se eu clicar no centro do objeto, vai rotacionar ele centralizado. Se eu clicar na pontinha, viu que mudou de cor? Quando está nesse eixo, ele está travado aqui nessa face, no eixo horizontal. No verde, nessa face, no vermelho, nesta face. Então eu posso rotacionar assim, assim, perfeito? E também a partir de um ângulo. Por exemplo, do eixo do mundo eu quero que rotacione. E assim como as medidas, a gente pode colocar um número de vezes de graus que a gente gostaria que rotacionasse. Por exemplo, eu quero deixar ela em pé, então eu sei que é 90 graus. Mais uma dica, como sempre, se segurarmos o Shift ele trava o eixo que estávamos anteriormente. Aqui ele muda, está livre, segurei o Shift, travou na vertical. Então eu consigo colocar no ângulo que eu quero, por exemplo, e agora sim rotacionar. Perfeito? Também podemos criar as cópias, apenas apertando Ctrl. Cliquei aqui, Ctrl, perfeito. Agora eu já tenho uma cópia. E quero que seja a cada 40 graus. E eu quero que sejam mais 5 cópias, vezes 5. Não, ainda não é 5, quero 8. Perfeito. Aqui temos. Bem útil essas ferramentas, né? Isso aqui a gente vai usar quase o tempo todo. Perfeito. Acho que na próxima aula agora a gente já consegue estar finalizando as ferramentas de desenho para a gente partir para o nosso modelo. Espero que esteja gostando. Não deixe de curtir, de dar like para esse conteúdo chegar a mais pessoas que, assim como você ou eu já precisei em algum momento, possa estar aprendendo esse software e as novas dicas que teremos no canal. Muito obrigado, até a próxima, valeu!